Oi, gente, muito prazer todo mundo que está online. Meu nome é Bianca e eu trabalho aqui para o Viva Mundo no Brasil. Queria me apresentar para vocês e apresentar um pouco do Viva Mundo. O Viva Mundo tem o propósito de ajudar todos os estudantes com informações e detalhes necessários para estudar no exterior. Destinos, cursos, detalhes sobre inscrição, dicas, tudo sobre visitas. A gente tem tudo o que você precisa saber para definir o seu caminho no próximo passo da sua vida. No nosso webinário de hoje, a gente vai falar sobre estudos em Portugal com a Universidade de Aveiro. Nossos palestrantes serão a Rita Oliveira e o Miguel Oliveira, que são do time de comunicação, marketing e apoio internacional da universidade. E os estudantes são a Juliana Rodrigues e o Alisson Gomes. Se vocês tiverem perguntas durante o webinar, por favor, deixem elas na Q&A box aqui embaixo. O chat vai ser somente para comentários, mas a gente encoraja vocês que tudo que vocês quiserem mandar, mandem na seção de Question and Answer. No final da apresentação, a gente vai responder todas as suas dúvidas. Agora com a nossa primeira panelista, se você quiser tomar o palco, a Rita. Olá a todos, o meu nome é Rita, eu sou da equipa da internacionalização aqui na Universidade de Aveiro. Vou partilhar convosco um bocadinho mais sobre a nossa instituição hoje. Vocês conseguem ver o meu ecrã? Que eu não estou a conseguir ver. Só um segundo. Então, a Universidade de Aveiro surge em 1973 e desde então tem se tornado numa universidade cada vez mais dinâmica, cada vez mais virada para o futuro e com uma envolvência da comunidade e com um empenho na transmissão de conhecimento que hoje vou-vos mostrar que realmente pode transformar vidas. Não só a sua vida, mas também a vida daqueles que estão consigo à sua volta. Até hoje, a Universidade no dia de hoje, a Universidade tem mais de 15 mil estudantes, mais de 2.200 estudantes internacionais, o que representa mais de 90 nacionalidades. Temos 55 graduações e mestrados integrados e, para quem está à procura de uma pós-graduação, 73 mestrados e 50 programas doutorais. A Universidade de Aveiro está espalhada em 3 cidades. A primeira, Aveiro, uma cidade onde o campus equivale a 92 campos de futebol e onde estão concentradas a grande maioria dos nossos estudantes. Depois, Águeda, uma cidade a cerca de 25 km de Aveiro, onde temos uma das nossas escolas politécnicas. Temos ainda Oliveira de Azeméis, a cerca de 40 km, que tem outra das nossas escolas. Aqui temos 16 departamentos e 4 escolas politécnicas na área da saúde, tecnologia, gestão, design e administração e contabilidade. A Universidade de Aveiro tem 20 unidades de investigação e 95% destas unidades têm uma nota de avaliação de excelente ou muito bom. Temos 1.030 bolsas de investigação e 129 projetos internacionais. A Universidade de Aveiro tem ainda várias residências para os estudantes nacionais e internacionais, num total de mais de 1.000 camas, 15 cantinas e unidades alimentares, como os cafés ou os bares, distribuídos pelas 3 cidades lá, 5 bibliotecas, 8 infraestruturas desportivas, como é o caso dos campos de squash, o relevado sintético ou a pista de atletismo, um centro de saúde universitária com várias especialidades médicas ao dispor dos nossos estudantes e um helpdesk com ajuda técnica especializada. É uma universidade sem barreiras, tem um campo inclusivo para que seja uma universidade acessível a qualquer pessoa e, sempre da mão dada com a inovação, torna a movimentação acessível e fácil para qualquer pessoa no nosso campus. Mas somos mais do que uma universidade e somos mais do que
um lugar para estudar, somos também um espaço de confraternização entre os nossos estudantes e do espaço que os envolve. Definitivamente a Universidade de Aveiro tem uma localização privilegiada, já vamos falar um pouquinho mais disso, e uma vida académica que envolve todos os nossos estudantes numa experiência única. Antes de vos falar um pouquinho mais da cidade de Aveiro, eu gostava de mostrar um vídeo. A água, o ar, a terra encontram-se na ria salgada pelo mar, embalados pelas marés e misturados pelo saber dos marenotos, alquimistas do sal. O ensino, a cooperação, a investigação e a inovação são os pilares da academia. A Universidade de Aveiro cresceu e transbordou para a região, para o país, para o mundo, em que cientistas de todas as áreas partilham e crescem em conjunto, em campi que promovem os encontros e com eles mais e melhor futuro. Inovadora, pioneira na transferência de conhecimento, a Universidade de Aveiro, com as suas 90 nacionalidades, é ponto de encontro de gentes do mundo, de culturas, de línguas, de amores e de paixões cosmopolitas. Uma torre de Babel, mas que mantém uma linguagem única e não desmorona. E sempre o sal, porque esta é a Universidade de Aveiro, a Universidade das pessoas, alquimistas da água, da terra, do ar. Bem, como é então viver e estudar em Aveiro? Aveiro tem definitivamente uma localização privilegiada. É uma cidade no litoral de Portugal, banhada pela Ria de Aveiro e pelo Oceano Atlântico. E tem uma fortíssima ligação ao turismo, à indústria e à inovação. Por estar perto de dois aeroportos, Porto e Lisboa, é extremamente fácil viajar desde a América para Aveiro e de volta. E estando aqui, estando em Aveiro, é muito fácil viajar por todo o país, por todo Portugal e pela Europa também. Aveiro tem ainda um custo de vida baixo relativamente a outras cidades portuguesas. Tem uma ótima qualidade de vida, pois é uma cidade segura, com ótimos acessos, com uma gastronomia muito saborosa e uma vida cultural muito diversificada e acessível a todos. É ainda uma cidade muito virada para a tecnologia e para a inovação, e ao estudar na Universidade de Aveiro, você vai poder sentir esse envolvimento com a cidade e com todo este ambiente criativo e inovativo. Ao estar em Aveiro, vai então poder experienciar uma vida académica muito rica e muito inclusiva. Para além disto, pode participar em programas de mobilidade que vão levar por outras universidades da Europa ou do mundo. E além disso, como a Universidade de Aveiro, pela forma como a Universidade de Aveiro está organizada, permite aos nossos estudantes aprender num ambiente multi e interdisciplinar. E é este ambiente, juntamente com uma forte vertente de inovação, que prepara os nossos alunos para o futuro. E então, em que cursos é que pode ingressar na nossa universidade? Como é que pode agora começar a preparar e a construir o seu futuro? Nós vamos focar-nos para já nas graduações e queríamos muito mostrar todos os cursos que temos, então eu vou passar estes slides um pouquinho rápido, mas saiba que estamos sempre disponíveis para depois aprofundar qualquer um destes temas. Mas então, os nossos cursos dividem-se em grandes áreas. As artes e as humanidades, com cursos com graduações como o design, as línguas ou a música. A saúde, com enfermagem, fisioterapia ou terapia da fala. As ciências, com as biologias, bioquímica, ciências biomédicas, física, matemática ou química. Economia e gestão, com cursos como administração pública, contabilidade, economia, finanças, marketing. E as engenharias e tecnologias, que como pode ver é uma das grandes ofertas, esta área é uma das que tem mais oferta, com várias engenharias, como biomédica, civil, engenharia física, engenharia mecânica, engenharia química. E ainda educação básica, psicologia e tecnologias da informação.
Temos também uma grande oferta de mestrados, outra vez, para tentar mostrar todos, vamos passar um pouquinho rápido, mas estamos disponíveis para aprofundar qualquer um deles e para continuar a conversar convosco depois. Temos novamente a área das artes e humanidades, com comunicação multimédia, design, música e línguas. A área da saúde, com fisioterapia, enfermagem de saúde familiar ou terapia da fala. As ciências, novamente com uma grande oferta, as biologias, biomedicina molecular, bioquímica, biotecnologia, ou ainda estatística médica, física e química, ou microbiologia ou as matemáticas. Na área da economia e gestão, administração e gestão pública, gestão e planeamento de turismo, marketing, economia, finanças, contabilidade. A educação com vários cursos para vários níveis de ensino e em várias disciplinas, a biologia e geologia, inglês, língua estrangeira, matemática, o ensino de música. Temos muitos cursos nesta área da educação. Engenharia e tecnologia, novamente com uma grande oferta, engenharia de design e produto, engenharia geológica, cibersegurança, que é um novo curso na nossa universidade. E as ciências sociais, com ciência política, estudos chineses, gerontologia aplicada e psicologia da saúde e reabilitação neuropsicológica. Como se pode, então, candidatar para a Universidade de Aveiro? Bem, para começar, todo o processo é online, desde a candidatura até à matrícula. Para a candidatura, nós aceitamos vários exames, como o Enem ou o IB do Brasil, o ICFES da Colômbia ou o Cervachiller do Equador. São só alguns exemplos. Isto quer dizer que, se tiver nota mínima nesse exame, pode-se candidatar à Universidade de Aveiro com esse exame. Se não tiver esses exames, pode fazer um exame substituto. Normalmente este exame pode ser feito no seu país, mas devido à pandemia, neste momento, poderemos fazê-lo apenas em Portugal. E depois existem várias bolsas de incentivo que pode ganhar para os seus estudos. Existe a bolsa que iguala a anuidade do estudante internacional à do estudante nacional e a bolsa que isenta do pagamento da anuidade. Estes valores de 14, 15, 17,5 são os valores da escala portuguesa, que vai de 0 a 20. Toda essa conversão é automática. Então, quando fizer a sua candidatura, não precisa fazer essa conta previamente, porque tudo será feito automaticamente na plataforma de candidatura. E não precisa também concorrer, candidatar-se à bolsa. Ao candidatar-se à UA, já está a candidatar-se à bolsa. Gostava de deixar agora algumas datas importantes. Se está ainda a pensar candidatar-se para uma graduação ou mestrado integrado para esse ano, para o ano letivo, o ano escolar 2020-2021, então a terceira fase e última fase de candidaturas começa já amanhã, 4 de junho, e dura até 17 de julho. Se está em Portugal e precisa fazer um exame substituto, pode fazê-lo de 6 a 10 de julho. Quanto aos mestrados e programas doutorais, estamos ainda a analisar a fase, foi necessário fazer alguns ajustes e, portanto, essa fase decorrerá no próximo mês, mas estará disponível a data certa muito em breve. Agora, eu gostava de passar a palavra ao meu colega Miguel. O Miguel acompanha os nossos estudantes internacionais durante todo o seu percurso na universidade e então vai-lhe explicar melhor como funciona todo esse apoio. Muito boa tarde a todos. Gostaria de iniciar partilhando aqui a minha tela, julgo que estarão a ver. Como disse há pouco a Rita, encontro-me a trabalhar em particular junto da nossa comunidade internacional no processo de acolhimento, de integração e de acompanhamento dos estudantes internacionais na Universidade de Aveiro. Como também disse a Rita há pouco, como temos pouco tempo, o tempo não é um bocadinho escasso para desenvolver como gostaríamos, todos os pontos que aqui temos para partilhar, farei uma apresentação muito sucinta para depois permitirmos aqui algum debate e responder algumas das vossas questões.
Mas no sentido e na sequência do que a Rita disse há pouco, nós temos uma universidade que aposta bastante naquilo que é internacionalização, e disso é exemplo destes números que foram apresentados, da diversidade em termos de proveniência dos nossos estudantes, do número de estudantes internacionais, e é exatamente nesse contexto que a Universidade de Aveiro, querendo estar próximo das pessoas, criar respostas eficazes, eficientes e criar as melhores condições de acolhimento, criou um conjunto de respostas de linha de frente, respostas muito direcionadas para responder a estas solicitações das nossas comunidades, através da criação de 2 gabinetes, o designado A Intercultural e Miguel, o Centro desculpa, Local. não estamos a ver o teu ecrã. Não, Não. peço desculpa, eu partilhei-o aqui. Estão a ver agora? Não. Ok. Sim, agora sim. Muito bem. Voltando um pouco então atrás, dizia que foram criadas estas 2 estruturas, o A Intercultural e o Centro Local de Apoio à Integração de Migrantes, que trabalham em conjunto, no mesmo espaço, exatamente para dar toda a resposta num contexto de acolhimento, de integração e de acompanhamento dos nossos estudantes internacionais. Naturalmente que estas respostas de primeira linha visam conectar as pessoas, as comunidades, criar um bom ambiente intercultural, promovendo também a prática associativa, o voluntariado junto destes estudantes. Por outro lado, o Centro Local de Apoio à Integração de Migrantes da Universidade de Aveiro, sendo uma resposta ímpar, única, no contexto do ensino superior português, vem colmatar uma área muito procurada e de grande importância no apoio aos estudantes internacionais, que tem a ver com a regularização em Portugal. Muito focado naquilo que é a atribuição das autorizações de residência, da nacionalidade, o reagrupamento familiar, habitação, enfim, todo um conjunto de questões muito importantes, como compreenderão, e este serviço não só desenvolve o seu trabalho a quanto da chegada dos estudantes a Aveiro, mas muito antes disso, desde a sua matrícula na universidade. Poderíamos dizer, no fundo, que o processo de acolhimento, integração e de acompanhamento se divide, diria assim, como que em 3 partes. Uma primeira pré-viagem, antes da viagem, um segundo a quando da chegada e um terceiro momento importante que tem a ver com todo o percurso até ao término do curso. Nesse sentido, antes da viagem, porque para nós faz muito sentido, tem um significado muito grande, o podermos estar próximo das pessoas, e investimos bastante nesse exercício, não deixar ninguém para trás, criar as condições necessárias para que as pessoas se sintam conectadas com a Universidade de Aveiro, ter as respostas atempadas, muito personalizadas, e é nesse sentido que este trabalho prévio à viagem para nós é muito importante. Para isso foi criado, entre outras respostas, um programa Buddy para estudantes internacionais, que é fruto de uma parceria entre a reitoria, os serviços como o A Intercultural e o CLAIM, com a Associação Académica, a Associação de Estudantes da Universidade de Aveiro, o Erasmus Student Network e todas as comunidades internacionais, em que estudantes mais velhos acompanham à distância todos os novos estudantes que se matricularam na nossa universidade, criando um contexto também ele informal, partilhando de alguma maneira as suas experiências, podendo ajudar, inclusive, em questões de índole muito prática, cá em Portugal, que é sempre uma vantagem. Isto tudo para além de todo o exercício formal que a Universidade presta através dos seus diversos serviços e, neste caso em particular, do A Intercultural e do CLAIM, como é o caso, por exemplo, do envio do Guia do Estudante Internacional, criado especificamente para dar esta resposta aos estudantes. À chegada, pois existe um conjunto muito diversificado aqui de respostas, temos aqui algumas, apenas dizer que temos variedíssimas sessões de acolhimento presencial,
apoio nestas formalidades académicas institucionais, como é o caso, entre outros, da regularização, como já referi, um conjunto de cursos de nivelamento de conhecimentos, quer em matérias muito específicas, como é o caso da matemática, mas também de língua portuguesa, e depois um conjunto de atividades de acolhimento, que são várias, é um vasto leque de iniciativas, entre as quais se pode destacar um programa, uma parceria designada por Estudar e Viver em Aveiro, que acontece em contexto de relação próxima com a nossa prefeitura, com a nossa Câmara Municipal, a Associação de Estudantes e o Erasmus Student Network, exatamente para permitir que os estudantes possam conhecer a universidade, conhecer a cidade e a região. No fundo, a sua segunda casa, portanto, nesse sentido, importa dar a conhecer os espaços, as pessoas, as tradições, e só assim é possível uma melhor integração. E depois, ao longo do percurso académico, obviamente, e não repetindo aquilo que disse anteriormente do atendimento personalizado, que perspassa todo este período, mas também um apoio muito direcionado, por exemplo, a pessoas, a estudantes com necessidades educativas especiais, através do nosso gabinete pedagógico. Temos um programa tutorial desenvolvido também com o objetivo de dar um apoio mais direcionado no contexto do próprio curso, com envolvimento de professores e de colegas, de estudantes mais velhos. O apoio social indireto, a Universidade de Aveiro aposta bastante, está atenta à situação social dos seus estudantes, da sua comunidade, e, portanto, tenta criar todas essas condições para ir ao encontro destas necessidades, também do ponto de vista social. Naturalmente que tem que haver naturalmente o cumprimento de um conjunto de requisitos por parte dos estudantes, mas ainda assim poderá eventualmente, em algumas circunstâncias, ser possível ajudar aqueles que são mais carenciados, mais necessitados num conjunto de valências. Temos um centro de saúde universitário, uma linha UA, isto muito na perspectiva de um apoio à saúde e ao bem-estar, a linha UA muito naquilo que é o apoio psicológico. Esta dimensão do bem-estar é uma aposta muito significativa também, não só de respostas institucionais, mas também de infraestruturas. E depois o tal programa intercultural que visa relacionar pessoas, criar espaços de convívio, de debate, de discussão, interculturais, do qual se insere depois também um conjunto de respostas que são desenvolvidas em parceria com outras organizações e destacando aqui a Associação de Estudantes, próprios serviços de ação social que têm um papel muito relevante também neste contexto e, portanto, deixo também aqui alguns contactos. Nós neste momento estamos a fazer o atendimento das pessoas através do telefone, através do e-mail, também por videoconferência e presencialmente. Esperemos que esta questão da pandemia seja ultrapassada rapidamente para podermos fazer o trabalho na sua plenitude. Como remate final, 3 ou 4 questões neste último minuto que tenho disponível para reforçar 3 ou 4 questões que eu julgo bastante importantes. A questão da proximidade que falava no início, a proximidade com as pessoas, o estar presente é importante, não só quando as pessoas cá chegam, mas desde a primeira hora, desde o primeiro momento. É muito relevante que as pessoas se sintam bem, que se sintam ouvidas, que lhes sejam prestadas as respostas que necessitam a tempo e que sejam respostas que ajudem a resolver os seus problemas e, portanto, apostamos bastante nesta proximidade, mesmo que, em algumas circunstâncias, virtual. Depois, este exercício de criar no terreno serviços especializados, como disse anteriormente, inclusive um deles, dois ou três, que são únicos no país e, portanto, que ajudam a melhorar esta resposta. E daí uma ponte com um terceiro aspecto que tem a ver com a relação com os outros. Os outros, quem são os outros? São os nossos parceiros internos da universidade, externos, e focar aqui a importância das comunidades.
a relação próxima com as nossas comunidades internacionais, o envolvimento dos estudantes mais velhos é absolutamente fundamental. Nós queremos estar perto das pessoas, temos essa prática, enfim, e a aposta é grande. E, por fim, a questão da promoção da diversidade e da interculturalidade que enriquece cada um de nós individualmente e a todos como comunidade e como universidade. Portanto, não queremos, como dizia no início, deixar ninguém para trás. Contem connosco nesta nova aventura. Queríamos que essa fosse uma experiência, uma grande experiência de vida em todos que tomem a decisão de se deslocar até nós. Muito obrigado. Passarei de seguida a palavra ao Alisson, estudante brasileiro, que poderá partilhar connosco um pouco a sua experiência. Muito obrigado. Olá, boa tarde a todos. Meu nome é Alisson Gomes, eu sou do Brasil, mais especificamente do Rio Grande do Sul. Vou apresentar um pouco agora sobre a minha experiência aqui em Aveiro, na cidade, e também aqui na universidade. Bom, começando sobre Aveiro, como é viver aqui em Aveiro. Algumas expectativas que eu tinha ao pesquisar sobre a cidade, a escolher essa cidade para estudar, para viver. Ela é uma cidade, já pesquisando anteriormente, se sabe que é uma cidade pequena. Isso é uma qualidade da cidade de Aveiro, pois permite que muitas coisas possam ser resolvidas a pé, não exige que você utilize transporte público. E além de que é saudável e agradável fazer a caminhada pela bela cidade, que é a cidade de Aveiro. Como já foi dito, a localização da cidade de Aveiro, ela é bem localizada entre o Porto e Lisboa. De Lisboa, um pouco mais longe, mas no Porto é realmente perto, algo que dá para fazer uma viagem de ida e volta no mesmo dia. Sobre a beleza da cidade de Aveiro, ela é dividida por uma ria, por um rio de água salgada, carinhosamente chamado de ria. Tem as gôndolas de Aveiro, os moliceiros de Aveiro, que é chamado parecido com as gôndolas de Veneza, que dão esse toque único para a cidade. Fora a arquitetura, a bela arquitetura portuguesa da cidade. E por ser uma cidade universitária, é uma cidade muito jovem, muito viva, com muitos bares, eventos, muitos estudantes. E proporciona durante o ano inteiro uma atmosfera agradável e divertida para a cidade. Aliás, sobre viver em Aveiro, o clima dessa região aqui de Portugal, de Aveiro, ele é, comparando com meus conterrâneos brasileiros, um pouco mais frio que o comum, que o esperado no inverno. No verão ele é quente igual, é muito quente. Em Portugal também, assim como muitas partes do Brasil. Mas no inverno aconselho a trazer um casaco um pouco mais grosso, eu diria. Sobre esporte e lazer, a cidade é recheada com o que quiser, tem muitas áreas para praticar esporte, como quadras públicas, como apresentado na imagem, parques, praças. A cidade ela é muito plana, o que propicia muito ciclismo, corridas também, que morro sempre cansa um pouco mais na corrida, ciclismo. E Aveiro é privilegiada por não ter tantos morros. Sim, um ou outro em algum ponto da cidade, mas no geral ela é muito plana e agradável para praticar esportes. É uma cidade muito segura, tem um nível de segurança bastante elevado, raramente ocorre algum tipo de crime que você fica sabendo, alguma coisa do tipo. E também ela tem um custo de vida bastante baixo comparado a outras cidades portuguesas maiores, que também são universitárias. Agora sobre a universidade um pouco. A Universidade de Aveiro ela tem uma estrutura excelente, com diversos laboratórios, os prédios muito bem conservados, um campus muito bonito, muito bem tratado, com esses jardins muito bonitos, como pode ver nas imagens. Os laboratórios sempre com os melhores equipamentos.
sobre os docentes sempre muito bem preparados e principalmente preparados para dar aula também, que às vezes pode acabar sendo um problema alguns docentes que têm um método de ensino um pouco difícil para estudantes, mas sempre muito bem preparados para as aulas e muitos docentes muito bons. A Universidade de Aveiro, como o Miguel e a Rita já falaram anteriormente, ela é muito acolhedora e dá muito apoio aos estudantes, principalmente com diversas bolsas, com eventos também acolhedores, reuniões no início do ano para tirar dúvidas e muitas outras atividades realizadas para se fazer o acolhimento a todos os estudantes. No meu caso particular, eu estudo no campus da ESTIGA, da Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Águeda. É um campus da Universidade de Aveiro, mas é na cidade de Águeda. Ela é um pouco mais longe, mas nada que um comboio e 30 minutos de comboio não resolva. Então, não tenho muito problema esse deslocamento até lá. Agora, falando um pouco sobre a interação de brasileiros aqui, falando no meu caso, como eu sou brasileiro, aqui é a maior comunidade de estudantes internacionais. Isso porque tem uma facilidade muito grande com o Enem. Não precisa nem ser o Enem do último ano para se candidatar, pode ser de outros anos, inclusive. Acho que tem um limite de uns 2 ou 3 anos, eu não tenho certeza. Mas pode-se utilizar o Enem para se candidatar à universidade. E isso é muito atrativo para os estudantes brasileiros que aí não precisam apenas submeter a candidatura e esperar o resultado para vir para cá. Além disso, com a nota do Enem, pode-se conseguir as bolsas incentivos, como o Miguel comentou anteriormente. Além disso, queria falar sobre a ABRA. A ABRA é a Associação de Brasileiros da Universidade de Aveiro. Essa associação buscamos fazer interação com todos os brasileiros e também com outras comunidades, com o núcleo da CPLP, por exemplo, e para acolher e ajudar os brasileiros em qualquer decisão, qualquer problema que tenha, como encontrar, por exemplo, encontrar quartos, resolver documentos, ou qualquer oficialidade que precisar, a ABRA consegue ajudar, além da própria ajuda da universidade. E fica as redes sociais da Associação Brasileira. Peço que sigam e tirem, e caso algumas dúvidas forem surgindo, nós podemos ajudar como pudermos. E no meu caso é isso. Eu queria agora passar a palavra para a Juliana. A Juliana, ela é estudante de pós-graduação em Química. Ela é de Bucamaranga, na Colômbia. Muchas gracias, Alison. Ahora es mi oportunidad de hablar. Como fue oficializado en el evento, yo voy a intentar hablar en español para dar una mayor abertura a este evento. La universidad realmente está abierta y deseosa de estudiantes extranjeros y saben que América Latina es un público algo muy interesante, entonces pues es la oportunidad para que los que hablamos español nos sintamos un poco más en casa. Entonces, yo pues hice una pequeña presentación con algunas fotos. Alison habló sobre algunos asuntos relevantes de la ciudad, pero pues yo quería mostrarles de forma gráfica estos aspectos que pues para mí... un minuto, voy a compartir la tela. Okay. Yo creo que la parte visual en ese caso puede ser más ilustrativa. Como Alison me presentó, mi nombre es Silvia Juliana Rodríguez, yo soy colombiana, vivo aquí en Aveiro hace aproximadamente 1 año y inicialmente yo vine con pocas expectativas en relación a la ciudad, porque yo vine pues por motivos puramente profesionales, pero pues les quiero contar un poquito más de cómo ha sido
la experiencia de vivir y estudiar en Aveiro y en la Universidad de Aveiro. Como ya fue colocado por muchos de los panelistas, inclusive en el testimonio de Alison, Aveiro es una ciudad pequeña, considerando, por ejemplo, ciudades como Bucaramanga, Medellín, Cali, Bogotá, Cartagena, Barranquilla. Es una ciudad relativamente pequeña, tiene aproximadamente 70, 80 mil habitantes. Sin embargo, es una ciudad que tiene unas características que la hacen simplemente encantadora a mi punto de ver, que es, por ejemplo, el hecho de tener, como Alison explicó, el río que atraviesa casi toda la ciudad, o por lo menos el centro de la ciudad. Él es formado por agua salada y por eso aquí le llaman no río, sino ría. Y en esa ría hay esos pequeños barquitos que Alison nos contó que se llaman moliceros, en los cuales se pueden hacer paseos turísticos, y justamente por esta razón es que Aveiro es conocida como la Venecia portuguesa, y realmente la ciudad le hace mucho honor a ese título que le han dado a la ciudad. Adicionalmente, pues a esa característica particular que a mí me parece, lo que me pareció muy bonita cuando llegué a la ciudad. Aveiro cuenta con lugares muy bonitos para visitar, como por ejemplo las salinas, que están relativamente cerca, hacer los paseos, no solo en los moliceros, en esos barquitos, sino simplemente dar paseos alrededor de la ría, después de un día de trabajo suele resultar, o después de un día lleno de clases con los amigos, suele resultar una actividad súper desestresante para hacer en la ciudad. Adicional pues a esa belleza que podemos ver en la ciudad, hay dos aspectos que podríamos resaltar, y es que la ciudad, aparte pues de tener esas... Ay, solo un minuto. Mi presentación... Aparte, solo un minuto. ¿Ustedes están viendo mi presentación? Sí. Ok. Aparte de tener esos lugares... Juliana, desculpa, sim? não estamos a ver a apresentação. Não? Não. Um minuto. Vai ver aqui um problema. Agora sim. Ok, yo noté que las imágenes no habían mudado. Entonces, aparte pues de tener lugares muy bonitos, como por ejemplo iglesias, museos, casas con una arquitectura maravillosa, esa ciudad consigue mezclar de una forma excepcional esa belleza de la historia con la naturaleza, y por lo menos en mi caso, que soy colombiana, esa característica simplemente me pareció importante, digamos, para generar tranquilidad y ser un lugar de trabajo y un lugar de estudio y un lugar acogedor de cierta forma. Adicionalmente, les decía que hay dos aspectos de la ciudad que yo creo que fueron los más relevantes hasta ahora, que me han hecho, digamos, sentirme muy tranquila viviendo en esta ciudad, que son la seguridad y la facilidad para locomoverse dentro de la ciudad. Como Alison comentó, la ciudad pues es pequeña y la mayoría de los trayectos dentro de la ciudad o en el centro de la ciudad pueden hacerse a pie. La ciudad es plana, entonces no hay ningún problema, y adicionalmente esos recorridos a pie pueden hacerse con toda tranquilidad porque los niveles de seguridad de la ciudad son realmente altos. O sea, es posible salir de noche, yo inclusive que soy mujer, salir con toda la tranquilidad de regresar a tu casa sin sentir que pues estás corriendo algún peligro. Y yo creo que ese es un aspecto muy importante cuando uno decide en qué lugar va a vivir, y pues aparte pues de todas las características
importantes de la universidad y todo más, esta característica de la ciudad me parece que es un aspecto importante para tener en cuenta. Adicionalmente, como ya dije, la mayoría del recorrido puede ser hecho a pie en el centro de la ciudad, pero adicionalmente, a pesar de que Aveiro es una ciudad pequeña, cuenta con un sistema de transporte público muy bien organizado y muy bien controlado, de tal forma que simplemente con un aplicativo en el celular, en el teléfono celular, se pueden ver cuáles son las próximas rutas, cuáles son los horarios de las rutas, cuál es el próximo trayecto, cuál va a ser. Entonces, esa facilidad, esa accesibilidad hace que Aveiro esté muy bien conectada, no solo con los sectores de la ciudad un poco más alejados, sino también con ciudades próximas, como por ejemplo Porto y Aveiro y Lisboa, que son ciudades que están a 1 hora más o menos, está Porto, y 2 horas y media consigue una persona llegar a Lisboa, que son ciudades ya mayores, que tienen una estructura de ciudad mayor. Sin embargo, Aveiro no tiene nada que envidiarle a esas ciudades principales, y lo digo yo que vengo de una ciudad relativamente grande, de más o menos 1 millón de habitantes, pero Aveiro tiene una oferta cultural, una oferta de actividad nocturna, una oferta educativa, una oferta en relación a gastronomía, cultura, que realmente permite que cuando llegamos aquí nos sintamos completamente tranquilos, completamente plenos a la hora de realizar tanto la actividad al que vinimos, que es educativa, pero también sin dejar de aprovechar las otras beneficios que tenemos de estar en Europa y de estar en un país que tiene unas cosas maravillosas, como por ejemplo mi lugar favorito de Aveiro, que son una colección de playas súper bonitas, donde es posible al final del horario de clase, al final de la semana, cuando has terminado todas tus actividades en la universidad, poder ir a ver la puesta de sol, ir a tomarse una bebida con los amigos, aprovechar pues ese ambiente más tranquilo que genera las playas. Entonces, pues ya hablé mucho de cómo es esa parte más cultural de Aveiro. Sin embargo, mi motivación principal fue venir a esta ciudad por la universidad, y en ese sentido tengo que resaltar que la universidad cuenta con una cantidad de profesores y de investigadores de una calidad excepcional, y en eso me he sentido así. No solo cumplió mis expectativas, como superó mis expectativas. Los profesores, que son investigadores de altísimo renombre, son supremamente accesibles, son personas con las que se puede conversar tranquilamente en los corredores, marcar reuniones con ellos. La universidad está dotada, como decía Alison, de toda la tecnología necesaria para que se pueda desarrollar tanto la formación a nivel de pregrado como a nivel de posgrado. Entonces, en ese sentido, la Universidad de Aveiro superó completamente mis expectativas. Entonces, ya para finalizar, lo único que quiero decirles es que Aveiro es una excelente oportunidad, que si están pensando cuál lugar sería bueno para continuar su formación o inclusive iniciar su formación, porque los programas de pregrado aquí también tienen esas facilidades que ya lleguen aquí van a recordar esa presentación y van a decir, realmente no nos estaban engañando, la ciudad es realmente muy, muy linda,
la universidad es de excelentísima calidad y adicionalmente la universidad cuenta con todos esos programas que tanto Miguel como Rita estaban mostrándoles, que les facilita mucho esos procesos que suelen ser más difíciles, que son cómo hago la postulación, cómo tramito los documentos, cuáles documentos necesito. Entonces, la universidad, por medio de sus programas de internacionalización, facilitan mucho esos procesos, entren en contacto con esas instituciones. Yo sé que la Universidad de Aveiro también tiene vinculación con algunas organizaciones en Colombia, de tal forma que es posible facilitar todos los procesos. Y pues nada, espero que consideren todas estas opciones y nada, los esperamos aquí en Aveiro y en la Universidad de Aveiro. Ahora creo que Rita y Miguel tienen algunas cosas más para colocar y tal vez responder algunas de las preguntas de los participantes. Entonces, cedo la palavra. Bom, muito obrigada a todos os panelistas. Primeiro, a gente tem algumas questões aqui que os alunos enviaram antes e algumas que foram enviadas agora também para responder. A primeira seria quanto custa para se manter durante o curso? Custos básicos como alimentação e acomodação, numa média. Bueno, en ese aspecto, por ejemplo, yo creo que Alison y yo, que somos estudiantes, podríamos dar un poco esa respuesta. Que somos personas que estamos, digamos, en esa situación. Sin embargo, la Universidad de Aveiro tiene en la plataforma de la universidad un esquema general de algunos costos que pueden pues, facilitarle a las personas tener esa idea de cuánto es el costo de vida. Por ejemplo, para aluguel, que sería la pensión del lugar donde vives, es aproximadamente, no sé, 150, 250 euros. Alimentación, pues todo depende, digamos, del nivel de vida de cada estudiante, pero pues vamos a decir que en una media, no sé, 200 euros sería más o menos lo que podría estar un estudiante gastando, siendo que la universidad cuenta con restaurantes universitarios, facilidad de acceso a sistemas de salud, entonces pues eso reduce un poco los costos. El sistema de transporte público también es relativamente barato comparado a otras ciudades, como por ejemplo el pase único para utilizar el transporte público cuesta como 22 euros al mes, entonces es relativamente barato. Esa es pues mi percepción, pero como pues les digo, depende de cada estudiante, de las necesidades y de la urgencia con la que la persona busca el lugar para quedarse. También la universidad ofrece residencias universitarias, que eso suele reducir mucho los costos en comparación a la ciudad. Entonces, en ese sentido, Alison tal vez nos puede dar un poco más de información. Te cedo la palavra, Alison. Obrigado, Juliana. Sim, sobre um quarto, um acomodamento, os quartos normalmente eles são mais baratos que um apartamento, que um kitnet, por exemplo, um T0, como é chamado. O quarto da universidade ele tem um custo relativamente menor. Sobre o que a Juliana disse do transporte público, dependendo de onde ficar, onde escolher, onde achar um quarto também ou um apartamento para morar, esse custo pode não existir também, pois não é, ao meu ver, não é muito necessário usar o transporte público. Muito que precisa se resolver consegue ser resolvido a pé, ir para a universidade, ir até o centro da cidade, é perto, é tudo. O custo de transporte público é realmente muito baixo. Já o custo de alimentação ele varia muito de pessoa para pessoa, pois
o estudante pode querer almoçar e jantar nas cantinas todos os dias, ou fazer compras no mercado e fazer as próprias refeições. Isso varia muito, então pode variar de uns 100 a 200 euros. Depende muito da pessoa, e com o tempo o estudante ele vai se adaptando também, vai vendo quais são os mercados mais baratos, onde gosta mais de comprar os produtos, quais gosta mais, o que é melhor. Então isso no início com certeza vai ser um pouco mais caro o custo de vida, mas aos poucos vai aprendendo a cortar custos e adaptando o custo de vida. E é isso daí. Muito obrigada. A próxima pergunta é se ainda existe bolsas para estudantes brasileiros aí na Universidade de Aveiro. Muito bem, muito obrigado pela pergunta. Eu colocaria a questão de uma forma ligeiramente diferente, se me é permitido. Porquê? O ensino superior português, em geral, não pode atribuir bolsas de estudo a estudantes internacionais e, portanto, as universidades encontram, diria, sistemas para apoiar o mérito por outra via, e no caso em particular, as bolsas de estudo para os estudantes brasileiros acabam por ser semelhantes, nós designamos por bolsas de incentivo, não lhes chamamos bolsas de estudo, e essas bolsas de incentivo são elegíveis os estudantes brasileiros, bem como qualquer outro estudante que se candidate, quer a um curso de licenciatura, uma graduação, um pré-grado, ou a um estudante internacional que se matricula através, ou se candidata através de um concurso de uma pós-graduação, neste caso para segundo ciclo. E essa atribuição é feita automaticamente. Essa é a primeira questão. Os estudantes não têm necessidade de se candidatarem a esse apoio, a essa bolsa incentivo, e essa bolsa incentivo permeia exatamente isso, o mérito. E no caso em particular das licenciaturas, dos pré-grados e dos mestrados integrados, qualquer estudante pode beneficiar desse apoio se conseguir ter na sua nota de candidatura um valor de 15 valores, de 0 a 20, 15 valores ou superior, é-lhe atribuído automaticamente essa bolsa incentivo, se naturalmente for selecionado e se for colocado. Já no caso dos cursos de mestrado de segundo ciclo, esse valor já não são os 15 valores, já são os 14 valores para a atribuição dessa bolsa incentivo. Uma nota importante de salientar que a Universidade de Aveiro complementa estes apoios com um apoio suplementar para todos aqueles estudantes com notas de acesso superiores a 17,5 valores, de 0 a 20, e nesse caso em particular, essa bolsa incentivo é atribuída, diria que assegurando a isenção da propina que a pessoa deve ou teria que pagar. Já no caso das licenciaturas e dos mestrados de segundo ciclo, esse apoio traduz-se na redução do valor que a pessoa deveria pagar de propina, que está estipulado para um estudante internacional, para o valor da propina suportada por um estudante português. Traduzindo, para ser mais prático, visualizar esta dimensão deste apoio, no caso da Universidade de Aveiro, pode um estudante, se lhe for atribuído este apoio, no caso de uma licenciatura, reduzir o valor da propina, que pode estar entre os 4.000 e os 5.500 euros por ano, para um valor aproximado de 700 euros anuais. Uma redução muitíssimo significativa que permeia esse mérito. Já no caso das notas ser superior aos 17,5 valores, a pessoa simplesmente tem esse apoio na íntegra, não pagando nada. Naturalmente que depois, para manter esse apoio, precisa de cumprir um conjunto de requisitos nos anos subsequentes. Obrigado. Mais uma pergunta aqui. Quão difícil é para um candidato estrangeiro ser aceito em um curso de pós-graduação?
Bueno, en ese caso, están preguntando sobre qué tan difícil es que un candidato extranjero pueda acceder a ese proceso de selección en posgraduación. Pues la verdad es, como dice Miguel, simplemente participamos de la misma forma los estudiantes extranjeros como nacionales, entonces entramos al mismo proceso de selección y seremos colocados dentro del mismo proceso, entonces es simplemente las mismas condiciones que hacer una posgraduación en cualquier otro lugar, simplemente tener un currículo suficientemente bueno para ser escogido, artículos, publicaciones, notas, ese tipo de cosas suelen ser importantes dentro del proceso de selección, pero pues no tenemos un criterio de selección diferente, simplemente entramos al mismo grupo de selección junto con los estudiantes portugueses, y pues la facilidad es que todos estamos en las mismas condiciones, entonces realmente serán los méritos del estudiante extranjero o nacional los que harán que él sea colocado o aceptado en el programa de posgraduación. Entonces, para mí, creo que tiene las mismas facilidades que en cualquier otro programa, siendo que tenemos, digamos, en este caso, tenemos la facilidad de que la conversión, por ejemplo, de nuestras notas sea directo, que no tengamos que hacer un examen adicional por ser extranjeros, entonces eso es una ventaja que la Universidad de Aveiro tiene. Adicionalmente, pues, tenemos que tener las mismas condiciones de currículo, artículos y ese tipo de cosas que suelen, pues, ayudarnos. De forma personal, pienso que dependiendo del perfil profesional que una persona haya hecho durante su programa de pregrado, la cantidad de publicaciones que tenga, el número de trabajos en los que haya participado, es, digamos, que un plus que podríamos tener cuando venimos a hacer una selección aquí, pero pues yo considero que es relativamente fácil y que tenemos muchísimas posibilidades, así que hay que intentarlo. Y adicionalmente, como Alison lo colocaba, es todo un proceso online, entonces pues no se pierde nada haciendo el proceso de selección, participando en la selección y pues teniendo la posibilidad de tener esas posibilidades inclusive de bolsas o de becas, dependiendo de la posición en la que seamos colocados. Obrigada, Juliana. Mais uma pergunta. Eu gostaria de saber como funciona o sistema educativo para a pós-graduação. Ok, es conmigo de nuevo. Bueno, ¿cómo funciona el sistema aquí en la Universidad de Aveiro? Creo que eso es un poco general aquí en Portugal. Tanto los programas de maestría como de doctorado tienen una parte enfocada en la investigación y tienen otra parte que siempre está enfocada a algunas disciplinas de refuerzo o de especialización. Entonces, digamos, tiene un gran foco es formar investigadores y formar, digamos, un conocimiento un poco más profundo, tanto en la maestría como en el doctorado. Sin embargo, ese conocimiento práctico es reforzado por disciplinas, que son las materias que son obligatorias, digamos, de alguna forma. Entonces, el sistema educativo es de esa forma, son divididas. Algunas disciplinas que son obligatorias, que tienen, depende del tipo de disciplinas, entonces van a tener pruebas, trabajos. Algunas de esas disciplinas son dadas en portugués o algunas son dadas en inglés. Así. La verdad, la Universidad de Aveiro cuenta con una cantidad de profesores de altísimo nivel enfocados en proporcionar una fuente de aprendizaje mucho más práctico, entonces los trabajos son muy enfocados a cosas de la vida real, digamos, los exámenes, claro, existen, es una forma de evaluación, pero
se han enfocado también en otro tipo de evaluaciones que realmente permiten que los estudiantes tengan un trabajo en ese grado de posgraduación un poco más vivencial. Y eso me parece que es uma parte relevante de la educación en la Universidad de Aveiro. Obrigada, Juliana. A próxima pergunta é a respeito do processo de visto. O aluno gostaria de saber se esse processo de visto de estudantes para Portugal, se eles vão estar abertos durante esse ano. Muito bem, muito obrigado. É uma pergunta, julgo que não, de nossa parte, pelo menos a informação que temos é que, naturalmente que sim, que os consulados nos diversos países de origem vão dar essa resposta. Naturalmente que isso é uma questão que não depende da universidade, das universidades, da Universidade de Aveiro em particular. Aquilo que pelo menos diz respeito à nossa responsabilidade nesse processo tem a ver com a comunicação que fazemos de forma permanente com a nossa Direção-Geral de Ensino Superior e com o Ministério dos Negócios Estrangeiros para comunicar às entidades oficiais formalmente portanto, o nome das pessoas que efetivamente necessitam desse visto, que é para agilizar o processo de emissão nos países de origem, nos consulados de Portugal, nos países de origem. Depois, a lei o que diz é que, a partir do momento em que essa informação chega, tem 1 mês, 30 dias para o visto ser emitido. Nada temos, portanto, nenhuma informação existe neste momento que esse processo não irá acontecer. Pelo contrário, portanto, estamos absolutamente convictos que não vai haver problema na emissão dos vistos. Evidentemente que os consulados estiveram durante bastante tempo com o trabalho suspenso, tendo em conta a questão da pandemia, mas sei que muito em breve vão retomar essas atividades e, portanto, vai tudo correr bem. Perfeito, obrigada, Miguel. Acho que puxando um pouco nesse assunto também, pergunta de uma aluna, com essa função do Covid-19, se as aulas presenciais no próximo semestre, se elas vão acontecer normalmente? Então, primeiro, o início das aulas foi um pouquinho adiado, não será em setembro, será em outubro. E o regime destas aulas no primeiro ano vai ser misto. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que será online e presencial. Será dada prioridade ao regime presencial, à presença dos alunos, principalmente do primeiro ano, para que tenham uma experiência mais completa e uma melhor integração, mas claro, sempre com as medidas de segurança todas asseguradas. Certificaremos que será tudo o mais seguro possível para todos. Mas de momento será nesse regime. Primeiro, um pouco mais tarde, não em setembro e em outubro, e em regime misto. A nossa última pergunta é em relação sobre os estudantes brasileiros, o custo do mestrado e se os alunos de mestrado precisam fazer o Enem também para ingressar. Bom, os cursos de mestrado têm os seus custos associados no que diz respeito às propinas, à anuidade, isto para ser assim mais claro, e portanto elas estão definidas e publicitadas no site da Universidade de Aveiro. Seria exaustivo estar aqui a dizer porque depende do curso, da área do curso, mas convém que as pessoas possam aceder ao site da Universidade de Aveiro, onde podem encontrar essa informação. No entanto, relativamente ao Enem, o Enem não se aplica aos mestrados de segundo ciclo. Para quem se quer inscrever no mestrado ou candidatar ao mestrado de segundo ciclo, deve apresentar a sua candidatura online, também como está definido e, portanto, e plasmado na nossa página. Dizer que não faz o Enem, não tem que fazer o Enem, até porque isto não estamos a falar de uma licenciatura, nem um mestrado integrado, e portanto, nesse sentido, existem 3 componentes de avaliação para quem se candidata a um curso de mestrado de segundo ciclo. Em primeiro lugar, é avaliada
o currículo académico, as habilitações académicas. Depois é avaliado também o currículo científico, se tiver. Devem submeter toda a documentação que comprove todo esse percurso, e depois uma terceira componente, que é a componente da experiência profissional, portanto, que também é contabilizada para esse fim. Portanto, são 3 componentes que são valorizadas, que são tidas em atenção por parte dos júris que fazem a avaliação das candidaturas, e, portanto, as pessoas têm que submeter a prova que cumprem os requisitos, enfim, têm toda essa experiência, e isso é fundamental, submeterem esses documentos, porque uma candidatura sem esses documentos submetidos, mesmo as pessoas tendo essas formações e toda essa experiência, pouco vale, não é? Portanto, é fundamental, e isto é uma nota importante, que devem submeter toda essa documentação. Ótimo, muito obrigada, Miguel. Mais algum dos panelistas gostaria de adicionar mais alguma coisa? Sim, eu queria só dizer que nós temos algumas perguntas que recebemos antes do webinar e que não demos resposta aqui, mas nós vamos entrar em contacto com todas as pessoas que nos enviaram questões. Temos aqui também perguntas, como é o caso da Edilene, de Júlia ou da Laura, que nós, por uma questão de tempo, vamos então entrar em contacto convosco por e-mail, portanto, nós vamos responder às vossas perguntas. Eu só gostaria também de rematar e complementar o que a Rita acabou de dizer, tendo em conta que temos disponíveis os e-mails institucionais que foram partilhados na apresentação, dizer que quem ainda não se encontra em Portugal ou em Aveiro, podemos e devemos fazer, e estamos absolutamente disponíveis para ter reuniões virtuais, diria assim, através das várias plataformas, porque é importante que possamos ter uma conversa, olhar uma pessoa para a outra, e portanto é sempre diferente, em vez de ser esta formalidade do e-mail. Portanto, estamos absolutamente disponíveis para encontrar essas soluções e para comunicar com as pessoas o melhor possível. Ótimo, então, Rita, Miguel, Alisson, Juliana, muito obrigada pelo tempo de vocês, muito obrigada por responder todas as perguntas dos alunos. Se você não teve sua pergunta respondida ainda, pode entrar em contato com eles pelo e-mail, está aí na questão do chat. Muito obrigada a todos vocês que assistiram também, e só um lembrete para vocês não esquecerem de entrar no nosso website, no Viva Mundo, se registrarem, assinarem para a nossa newsletter, especialmente agora, nesse momento, durante o coronavírus, é um ótimo momento para vocês começarem a se planejar para as próximas viagens internacionais de vocês, e a gente tem dicas para todos os destinos, e é claro, em especial hoje, aqui com a Universidade de Aveiro. Então, muito obrigada a todos, e é isso. Tchau, tchau, gente. Obrigada a todos. Obrigado. Obrigado.